Olá, vamos começar com uma ideia um pouco desconfortável. E se a nossa civilização inteira, tudo que a gente construiu, não for baseada na verdade, mas sim em ficções essenciais? Hoje a gente vai explorar essa ideia, que é perturbadora, mas ao mesmo tempo fascinante. Pois é uma pergunta que mexe com a gente, né? A questão que vai guiar a nossa análise é exatamente esta. E se a ficção não for só um desvio moral, mas na verdade uma ferramenta fundamental para a nossa sobrevivência como grupo? A tese aqui é bem radical. A ideia de que a ordem, a cooperação, até a nossa sanidade, tudo isso depende de histórias que a gente concorda em aceitar como verdade. E olha, para entender isso, é crucial perceber que não estamos falando só daquela mentira maldosa, sabe? Muitas vezes, essas ficções nascem como ferramentas de sobrevivência, tanto psicológica quanto social. São uma forma de escapar de uma realidade que talvez seja brutal demais. Ok, para a gente conseguir desvendar essa ideia, vamos pegar na mão de três gigantes do pensamento que não tinham medo nenhum de olhar para o lado mais, digamos, sombrio da condição humana. Nossos guias nessa jornada filosófica são Thomas Hobbes, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. Cada um, a seu modo, vai nos ajudar a montar esse quebra-cabeça um tanto quanto perturbador sobre a natureza da nossa sociedade. Então vamos lá, começando por Hobbes. Para ele, a ficção fundamental, a mais importante de todas, é aquela que nos salva do caos, a crença na ordem política. A lógica do Hobbes é brutalmente simples. Ele imagina um tal de estado de natureza, onde a vida seria uma guerra de todos contra todos, um caos total. Para fugir desse medo constante, o que a gente faz? A gente cria o Estado. Só que, pensa bem, essa autoridade só funciona porque todo mundo concorda em acreditar na ficção de que ela é legítima. É um grande pacto coletivo para sustentar uma ordem que, na sua essência, é uma ficção compartilhada. Beleza, se Hobbes já balançou as estruturas, se preparem, porque agora vem Nietzsche. Ele pega essa ideia e leva para um nível muito, mas muito mais radical. Ele não questiona só a base da ordem, ele questiona a própria ideia de verdade. Nietzsche era um demolidor de ídolos, né? Para ele, a verdade, como diz essa citação, não é algo que a gente descobre, é algo que a gente cria. E com o tempo, a gente esquece que fomos nós que criamos. E aí ele argumentaria que conceitos que a gente considera supernobres, moralidade, honra, dever, não são verdades universais. São construções históricas. São o que ele chamaria de mentiras úteis, interpretações que nos ajudam a dar algum sentido para a vida e a organizar a sociedade, tornando a existência suportável. E para fechar essa trinca de pensadores, a gente chega em Freud. E ele nos dá o golpe final. A ficção mais fundamental de todas não está lá fora, na sociedade. Está aqui dentro, na nossa própria cabeça. Segundo Freud, o nosso eu, a nossa identidade, não é um reflexo fiel da realidade, de jeito nenhum. O ego funciona como um editor interno, sabe? Ele fica o tempo todo reprimindo impulsos, suavizando traumas e distorcendo percepções para que a gente consiga funcionar. Basicamente, a primeira e mais constante ficção que contamos é para nós mesmos. Tá, mas filosofia, Hobbes, Nietzsche, Freud, o que tudo isso tem a ver com o nosso dia a dia, com o mundo de hoje? Bom, a conexão é muito mais direta do que parece. Olha só que impressionante essa continuidade. Aquele pacto social do Hobbes, a gente vê o eco dele no nosso acordo sobre o valor do dinheiro. As verdades morais que o Nietzsche questionava, elas se refletem hoje no mito moderno do sucesso. E o ego repressor de Freud encontra a sua expressão máxima na identidade que a gente constrói com tanto cuidado online. Vamos pegar o dinheiro como exemplo, um conceito absolutamente central nas nossas vidas. O que dá valor a um pedaço de papel ou a um número em uma tela? Não é o material em si. O valor do dinheiro é uma ficção funcional. Ele só funciona porque bilhões de pessoas concordam em acreditar na narrativa de que ele tem valor. É talvez a ficção compartilhada mais bem-sucedida de toda a história humana. Outra ficção moderna, poderosa, é o mito do sucesso, especialmente a versão que a gente vê nas redes sociais. As redes sociais não inventaram a ficção, mas elas a industrializaram. Tornaram-se plataformas para a produção em massa de narrativas pessoais idealizadas. A vida vira uma performance, uma existência editada para o consumo público. Bom, e tudo isso nos leva a uma grande questão, né? O que isso tudo significa para a forma como a gente vive hoje?
A grande lição que fica desses pensadores parece ser uma só. Talvez a gente simplesmente não esteja preparado para a verdade nua e crua. Parece que a gente precisa de histórias, de máscaras, de ficções úteis para conseguir seguir em frente. Então, o ponto nevrálgico é este. A base da nossa civilização talvez não seja uma rocha sólida de fatos, mas sim uma teia. Uma teia complexa e bem frágil de ficções que a gente, como sociedade, concorda em compartilhar. Isso nos deixa com uma última provocação. Se o Leviatã moderno, essa força que nos organiza, não é mais só o Estado, mas sim todo esse sistema de narrativas compartilhadas, dinheiro, sucesso, identidade online. Então qual é o nosso papel nisso? Somos meros prisioneiros dessa estrutura ou somos seus arquitetos ativos? A questão permanece.